Fala, Mauro, beleza? Opa, beleza? Ah, cara, que bom que você entrou na sala certa. Eu tinha entrado lá na outra só pra avisar que eu criei essa daqui. Não, você foi esperto, cara. Eu ia pedir para você também fazer essa criação nessa outra call, porque imagino que vocês vão gravar, né? E eu não tenho acesso É, para gravação. Quer cancelar o também que eu não vou participar. Eu não sei se o Claudio vai conseguir entrar, ele tá ausente, né? sim, mas cara, que estranho, a Aparentemente. gente não teve. Deixa eu ver. Teve Gemude de ontem, de terça pra quarta. Nossa, pela Vamos, DevOps. vamos mandar mensagem aqui, mas eu acho que ele não vai entrar, não, cara. Tá bem. Entrou sim. Fala, Entrou? Claudião. Opa. Imen. Tá no mudo. Você vai falar alguma coisa. É que tá gravando, Claudião. Tem que tirar do mundo. Xiii. Ô Gabriel, Opa, meu bicha Deus do voz de céu, sono. tá me ouvindo? Tô, cara. Mas assim, Não consegue fazer isso aí na parte da tarde, não, velho? Vai marcar a tarde, não. Não sei eu, cara. Por mim. Beleza. Se for possível. Mas se não for, cara, grava aí, passa pro Mauro aí, deixa gravar, depois me manda o vídeo aí, Mauro. eu tô gravando, cara. É que à tarde, né, geralmente pinta mais coisas pra gente fazer, né? Ah, aqui todo dia aparece de tudo aqui. Tem É. pra onde correr, não. Vocês que mandam, cara. Quiser que eu faça agora, gravado, depois você assiste, pode ser. Ou quiser também fazer mais tarde, por mim também. Beleza. Não, se não tiver problema, cara, grava aí com o Mauro, aí passa pro Mauro, deixa gravado, depois eu assisto o vídeo. Acho que é melhor. Aí, qualquer coisa, Claudião, à tarde a gente, se tiver mais alguma dúvida, a gente conecta ali, fala com, Também, com o também. Gabriel e aproveita para tirar algumas dúvidas. Pode ser, ô Gabriel? Com certeza. Vocês também têm um WhatsApp, pô. O canal aberto comigo aí, sem burocracia. Só chamar no WhatsApp lá que a gente ajuda também, tranquilo. Ah, não, tranquilo, cara. Vamos tentar encher o menos saco possível. Não, vocês não vão encher o saco, não. Pode ficar tranquilo. Se for pra ajudar, tamo aí. Tranquilo. Então, beleza, Então, Claudião. A gente vai fazer assim, eu vou gravar, cara, daí depois você dá uma compartilha lá com você. Beleza. Beleza? Obrigado, gente. Opa, que é valeu, isso, cara. Claudio. Bom descanso aí, cara. Valeu, gente. Valeu. Show. Bom, sem mais delongas, vamos pra cima então. Vou compartilhar a tela aqui pra gente poder tocar assim, repasse. Show. Tô na tela aqui do Verde DevOps, porque a magia acontece a partir daqui, né? As configurações estão aqui também. Então vamos tocando a partir daqui. Estou fazendo algumas documentações de repasse para deixar com vocês também. O interessante é que eu colocasse essas documentações dentro do Confluence, mas eu vi que o meu acesso é apenas de leitura e não de escrita. Nos projetos, nas spaces que vocês criam a documentação. Então, para que esse conteúdo fique não só aqui na reunião gravado, também descrito em algum canto, é interessante uma documentação, então estou fazendo umas documentações dentro do Canva. Aí eu, no final ali do dia eu ainda passo os links para vocês estarem acessando. Eu já concluí uma documentação de como que eu fiz a pipeline, a versão YAML dela. Então está aqui descrito no detalhe o Git flow, todos os parâmetros que eu utilizei, os stages, cada stage como que funciona. Depois eu vou destrinchando cada stage, né? O código que está lá dentro, qual é a lógica. Uma documentação bem interessante aqui. Fiz uma documentação também de como que configura as máquinas virtuais, uma coisa que era bem interessante mostrar também, e eu vou reportar aqui também na cal. Tela a tela, como que a gente configura, seja na feature de environment, seja na feature de deployment group. Environment a gente utiliza para fazer deploy em dev e homolog, porque é uma feature com menos configurações. E group é uma feature que a gente utiliza para deploy em integration e production. Então, está aqui também configurado como que a gente faz isso. E eu estou terminando a documentação de pipeline de release, porque já não é código YAML, a configuração da pipeline via interface. E para acertar isso aqui é bem chatinho, tem que fazer bastante teste, mas eu vou deixar aqui mastigado como que eu cheguei nessa versão que nós temos hoje.
tá terminando aqui, mas até final do dia eu termino, faço uma lida aqui nas documentações para ver se tem um erro de português e depois mando para vocês os links. Tá? Aí, Mauro, inclusive, deixo com você depois você baixar, tá? Porque aqui no Canva, eu gero o link, fica visível como se fosse numa cloud, aí eu posso deletar no futuro, para que vocês não percam a documentação, faça download e mando lá pro Conference e fica armazenado. Bacana. Você vai mandar isso no final do dia, é isso? Final do dia. Terminei 2 documentações, estou terminando a terceira, vou reler tudo para ver se está tendo um erro de português e eu mando até o final do dia, que é o último dia hoje. Show. Fechou. A ideia não é mostrar a documentação, mas hands-on, na prática, para poder vocês pegarem ali alguns processos. Sim. O que eu planejei para poder apresentar aqui nessa reunião com vocês de repasse? Primeiro, iniciar com as máquinas virtuais. Nós temos 3 maneiras de configurar máquinas virtuais dentro da Azure DevOps. Quais são as maneiras e como nós configuramos? Depois, a pipeline. Como que eu fiz a pipeline, como que chama, como que está configurado o root. E o terceiro é o Git Flow, que é o que o Renatão está utilizando e as outras squads estão utilizando. O Git Flow é primordial que a galera use no detalhe. Você, como DevOps também, Mauro, tenha clareza disso, porque você tem que replicar isso para a galera. Git Flow, eu vou mostrar mais para frente, que é desmistificar e encher no detalhe. Vamos começar pela máquina virtual. Eu falei para você que eu tenho 3 formas de configurar as máquinas virtuais dentro da Azure DevOps. Vou acessar aqui o nosso ambiente da Azure DevOps da Granito. Vamos no nosso projeto que é a DevOps. E eu vou mostrar aqui como que nós configuramos essas 3 formas. Vou mostrar inicialmente o que nos projetos do Renato, do Jesus, a gente vai configurar. A gente vai clicar aqui na feature de pipelines, e a gente vai acessar a seção de pipelines, e a gente vai acessar a feature de environments, de ambientes. Essa feature de ambientes é o que eu falei para você que o Renatão, o Jesus vão estar utilizando no dia a dia deles para poder fazer deploy em develop e homolog. Vamos criar aqui um ambiente na prática para demonstrar como que funciona e depois eu mostro também como está lá no Renatão. Para poder criar um environment, configurar uma máquina virtual, é bem simples. A gente vai clicar, como eu falei aqui, em Environments, New Environment, e aqui a gente coloca um nome. Vou colocar aqui homolog, simulando o ambiente homolog do nosso projeto. A descrição é interessante colocar, mas é opcional, então posso deixar vazio. E aqui a gente acaba configurando qual o recurso que vai ser configurado para esse ambiente. Nós temos 2 opções apenas, que é, no caso, com Kubernetes, né? Se a gente tivesse lá nosso ambiente lá de cloud, por exemplo, a AWS, que está rodando EKS já, enfim, a gente pode configurar também esses environments lá no nosso ambiente da AWS. Lá a gente acaba configurando por namespace, né? Aí a gente clicaria aqui em Kubernetes, vai gerar um script e a gente roda lá dentro. Como no nosso caso, em on-premise é máquina virtual, virtual machines, next, e já criamos nosso ambiente. Se eu der um refresh, vai carregar aqui no lado esquerdo um outro ambiente, no caso é o homolog. Aqui a gente configura o provider, no caso vai ser sempre esse cara, e depois o sistema operacional. No nosso caso é Windows, mas pode ser Linux também. Quando a gente muda para Linux, você vê que quer mudar esse comando aqui, ó, que é o registron script. Aí ele pede para poder executar um comando. Enfim. Quando eu mudo para Windows, ele muda aqui também o comando. Esse comando ele é bem extenso. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui com você. Eu vou abrir o PowerShell na minha máquina, que é mais fácil. Show. Ó, aqui é o comando que eu acabei de copiar lá. Então, você vê que ele é bem extenso. Ele vai fazer com que instale um agente dentro da máquina virtual que você deseja utilizar naquele ambiente. Ele vai fazer lá o download das coisas, vai também passar um token com o meu usuário. Isso aqui que eu até falei para vocês em um outro momento. É interessante fazer essa configuração utilizando um usuário de serviço. Porque como ele está utilizando um token, e esse token é conforme meu usuário, caso eu saia, caso meu usuário seja descontinuado, possivelmente os agentes não terão mais acesso à nossa conta da Azure DevOps. Então,
interessante é acessar todo esse ambiente e configurar com o usuário de serviço que tem acesso nessas telinhas aí que a gente está mostrando. Uma vez que eu copiei ali o script, só acessar a máquina virtual, utilizando PowerShell na versão Administrator, e mandar o comando. Uma vez que foi feito isso, dentro dos serviços da máquina virtual, vai ficar rodando ali um agente. Só um momento que alguém está me chamando aqui. Pronto. Depois que mandou esse comando, vai ficar um agente rodando lá. E o legal dessa feature é que o deploy acontece da máquina virtual para o repositório. Geralmente é ao contrário. É do repositório para a máquina virtual. Mas quando esse agente, o fluxo é ao contrário. Tá. Uma vez que a gente configurou, vai ficar visível. Então, next. Uma vez que a gente configurou aqui o nosso ambiente novo aqui, vai ficar visível essa aba de resources, né, de recursos, com a máquina virtual. Aqui já tinha pré-configurado nesse ambiente de develop como teste, uma máquina virtual chamada Glen2Dev, que no caso era lá na Azure Cloud. E aí fica visível e a gente consegue ver todo o histórico de deploys também. Clicando aqui em deployment, você consegue ver todo o histórico de deploy. Falei para vocês que tem algumas formas de a gente configurar a máquina virtual. E esse formato é o formato mais simples, mais básico. Eu só consigo ver o histórico de deploys e quais são as máquinas virtuais que estão nesse ambiente. Porque pode ser várias máquinas virtuais, tá bom? Eu só consigo ver dessa forma. O interessante é trabalhar também com o Deployment Group, que a gente tem uma visão um pouco melhor, consegue trabalhar outras features também, e a gente vai explorar. Antes de ir para o próximo formato de fazer deploy, nesse formato de environment, a gente pode também colocar tags. Você vê que a tag ela não fica nem visível nessa tela, fica bem escondida. Vou até mostrar de novo. Eu passo o mouse aqui por cima da máquina virtual, More Options, aqui nos 6 pontinhos, e clico aqui em Manage Tags. E aqui eu posso remover ou adicionar novas tags. Gabriel, por que isso aqui é interessante? Como eu vou mostrar isso na pipeline daqui a pouco. Quando eu faço deploy, eu aponto para essa tag. Então, eu vou olhar para esse ambiente develop, mas eu vou apontar para essa tag. Eu posso ter várias máquinas virtuais aqui, se não tiverem a tag develop, a pipeline não vai enxergar e não vai fazer deploy. Esse é o formato que eu encontrei para poder fazer deploy em várias máquinas virtuais ao mesmo tempo. Então, quando você for fazer a configuração de um ambiente, colocar uma máquina virtual, preste bastante atenção na parte das tags. Seja para fazer deploy com o environment, seja para fazer deploy com o deployment groups. A gente vai também trabalhar com tags lá dentro. Bom, essa parte do environment ela é bem simplista, não tem muitos detalhes que a gente pode explorar aqui. Basicamente são essas visões que a gente tem. Indo para o próximo passo, para a próxima configuração, nós temos deployment groups. Antes de ir para o deployment groups, eu queria ver contigo. Você tem alguma dúvida, Mauro, sobre essa configuração de environments? Não, por enquanto tranquilo, cara. Assim, muda um pouco o conceito, mas já tinha visto algo parecido assim dentro de Kubernetes, então é tranquilo. Uhum. Perfeito. Aquela visão de environments é o que eu acabei definindo para poder utilizar nos deploys de homolog e develop dos ambientes de on-premise. Já nos ambientes de integration e production, a ideia é que a gente configure as máquinas virtuais no nosso projeto DevOps mesmo. Então, environments a gente configura no projeto do desenvolvedor, develop e homolog, e integration e production a gente configura no projeto DevOps, porque isso aqui fica na nossa alçada de DevOps, seja para gestão, seja para release. Então, a gente fez uma configuração aqui, uma segregação de inicial, né, colocando como base 0 até a 3 também a parte de portais. E o Deployment Group ele funciona bem parecido com Environments. A gente configura um pool, um grupo de máquinas virtuais, e lá dentro a gente coloca as máquinas virtuais rodando. Aí tem que fazer uma lógica, né? No nosso caso, a gente acabou colocando a lógica de grupos conforme as bases e no final os portais.
Vamos acessar aqui de portais para a gente ver como que ficou. Então, nós temos o grupo de máquinas virtuais de portais. Aqui vai ter outras máquinas virtuais também de produção, mas a gente vê que já tem os de integration, né? Aí eu falei para você também sobre a parte de tags. Quando a pipeline fazer deploy, ela vai olhar sempre para as tags. Então, o deploy de release de portais vai olhar para esse deployment de grupos de portais, e quando ele quiser fazer deploy integration, ele vai pegar todas as máquinas virtuais que tem integration. Quando for production, ele vai olhar para mesmo deployment group, mesmo grupo de máquinas virtuais, e vai pegar todas as máquinas virtuais que tem a tag production. Gabriel, tem um ambiente dualizado, onde tem máquinas virtuais de produção em SP e em RJ. Perfeito. Aí você vai ter máquinas virtuais com a tag... Vamos supor que tem dualizado integration, tá? Porque só tem as máquinas virtuais de integração. Aí se for fazer deploy, ele vai pegar a máquina virtual que tem a tag integration. Aí você pode configurar na pipeline, depois eu mostro. Que ele vai pegar as máquinas virtuais que tem a tag integration e a tag SP. E depois pegar as máquinas virtuais que tem a tag integration e RJ. E assim a gente consegue fazer essa segregação nesse cenário de dualização. Então, eu visualizo quando vocês estiverem implementando essa pipeline, colocar essa segregação por tags, seja por ambiente, seja também por essa parte de região. Show! Aqui já tem os ambientes de integração configurados. No futuro, vocês vão configurar o ambiente de produção. Como que funciona para poder configurar isso, Gabriel? Acessei aqui portais. Essa visão é única para todos os outros grupos também. Clica aqui em Register. E aquela visão que eu mostrei no Environment se aplica para cá. Eu escolho qual sistema operacional eu quero, se é Linux ou se é Windows. Tem que habilitar esse tiquezinho aqui de usar o meu token pessoal de acesso. Uma vez que eu tenho isso aqui, tiquei, eu clico em Copy Script. E o script é idêntico, tá? Deixa eu Ctrl+C aqui. Você não funciona. Deixa eu abrir de novo. O script é quase idêntico. Vai mudar ali umas configurações, porque eu estou agora configurando uma máquina virtual para uma outra feature aqui dentro do... Cara, isso aqui é chatinho. Por isso que eu prefiro o Linux, cara. Cara, depois você instala um programa chamado Windows Terminal. Ele tem dentro do Store aí da Microsoft. Sim. Aí ele permite você navegar por aba usando o PowerShell. Facilita pra caramba, velho. Caramba, essa eu não sabia. É Windows CMD? É, Windows Terminal. Windows Terminal, legal. Isso eu não sabia, notado. Eu uso ele muito para programar também, porque assim, o que acontece, né? Eu não consigo rodar a máquina Linux, eu não posso rodar, na verdade, né? Então, o que eu faço? Eu instalo aquele WSL2 do Windows, que vem junto com o Windows 10, e ele permite eu rodar Linux na minha máquina, como se fosse uma máquina virtual. Legal. Depois dá uma pesquisada, cara. Eu uso muito assim para desenvolvimento, porque eu consigo rodar Docker, consigo rodar qualquer programa Linux dentro dele. Depois você dá uma pesquisada. Com certeza, eu vou dar uma olhada para poder ver como que funciona. Dica preciosa. Mas, dando continuidade, eu cliquei lá naquela função de registrar, ele vai gerar esse script para a gente, e a função basicamente é a mesma. Copio lá o script, acesso o PowerShell como administrator, copio o script, e depois colo o script, e depois mando o comando para poder executar. E vai aparecer algumas configurações ali, na documentação eu tenho isso especificado também, é só clicar em Enter até zerar as configurações aqui do script, sem segredo nenhum. Show? Aí, uma vez que você configurou, ele já vai estar visível aqui, aí você já pode fazer também a configuração das tags. Essas máquinas virtuais estão no nosso ambiente on-premise mesmo, e na documentação também explora um pouco isso. Clicando aqui na máquina virtual, a gente consegue fazer a gestão das tags, a gente consegue ver também o histórico de deploys que foram feitos,
E a gente consegue ver também uma visão mais interessante, que é as configurações da própria máquina virtual. O nome do agente, a versão dele, o sistema operacional que está rodando, a arquitetura do sistema operacional em si, que no caso é 64, enfim, todas as configurações aqui a gente consegue dar uma olhada também. Show? Então, é isso que a parte de deployment group nos proporciona. E a ideia é que vocês vão configurando ali no detalhe um pouco mais para frente. Já tem pré-configurado esses deployment groups e reforço que a ideia é ficar sempre no DevOps. Isso aqui mais para frente a gente vai utilizar junto com essa outra feature que é de releases, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas não é o momento. Seguindo a linha das máquinas virtuais, já mostrei o environments, mostrei o deployment groups. Agora vou mostrar como que a gente configura um agente para a pipeline estar consumindo. Como assim um agente, Gabriel? A pipeline utiliza uma máquina virtual, um pod, para poder executar o que está configurando aquela pipeline. Eu digo as pipelines que nós configuramos com o YAML, tá? As pipelines que a gente configurou no nosso projeto aqui mesmo. Eu até pedi para você criar um repositório para mim. A pipeline ela vai estar apontando sempre para um agente. Esse agente pode ser uma máquina virtual, pode ser um pod. Inclusive, pode ser até meu PC ou seu PC de casa, cara. Você pode configurar seu PC para que ele seja um agente para a pipeline aqui da Azure DevOps utilizar. Para a gente configurar isso, a gente clica aqui em Project Settings e a gente vai aqui em Agent Pools. Aqui a gente já tem alguns agentes já configurados. Inclusive, Gesiel foi o pioneiro nisso, ele configurou algumas máquinas virtuais aqui para a gente poder utilizar. Tem 3 aqui no total. E como default, a pipeline sempre vai utilizar o Azure Pipelines. Qual é o problema aqui, o Mauro, inclusive? Nós utilizamos uma versão, pelo menos eu não tenho acesso para poder configurar essas coisas, mas visualize que é uma versão gratuita da Azure DevOps. O que isso nos traz como gargalo? Nós temos outra configuração chamada Parallel Jobs. Ou seja, quantos jobs, quantas execuções de pipeline podem executar em paralelo dentro de uma máquina virtual. E como default, tem 2. Isso significa eu só posso ter duas pipelines executando em paralelo. Se tiver uma terceira pipeline para poder executar, ela vai ficar esperando numa fila. Quando tiver muita gente usando as pipelines, já o squads, né, que a gente tem mapeado, o Renato com Portais, depois o squad do Jesus, com certeza vai extrapolar esse número de jobs executando em paralelo. E isso vai gerar um gargalo, porque as pessoas vão estar com muitas pipelines para executar, só que só tem essa limitação de duas pipelines, 2 jobs executando em paralelo. Então vai ficar muito job na fila, vai demorar para executar as coisas e a galera vai começar a chiar. Então é interessante, deixo isso contigo também como próximos passos, tentar alterar esse número de jobs paralelos, que isso aqui condiz com uma versão free do Azure DevOps, ou configurar novos agentes, novas máquinas virtuais para as pipelines estarem utilizando. Como default, está utilizando apenas o Azure Pipelines. Mas se tiver outras máquinas virtuais, pode ser até mesmo on-premise, você pode configurar aqui que eu vou mostrar, e depois você aponta dentro da pipeline para estar consumindo. Para você configurar essa máquina virtual e a pipeline consumir, é extremamente simples. Vamos configurar aqui uma, por exemplo. A gente vai clicar aqui em add pool, aí a gente vai clicar em new, e vai selecionar qual é o tipo da nossa máquina virtual. Tem um Azure Virtual Machine, mas a gente coloca ali como self. Coloca o nome, coloca como teste, tá? Teste, agent teste. Vamos clicar em create. Não tenho acesso. Pô, aí me quebra, cara. No meio do ensinamento eu não tenho acesso. Calma Mas aí, a cara. tela- Eu te dou acesso. Mas pode. Vamos seguir na linha ali, mas não tem muito segredo. Uma vez que eu Sim. criei ali com o nome e a descrição, ele vai abrir uma tela também com um script. Tu vai copiar aquele script, vai acessar a máquina virtual que tu quer, e tu vai colar. Uma vez que colou, aquela máquina virtual que você configurou vai virar um agente pool aqui dentro nessa tela para você, vai ficar visível para você. Aí você pode configurar a pipeline para poder estar utilizando aquele agente pool. Então, não tem segredo. As configurações de máquinas virtuais são sempre da mesma forma.
seja na feature de environments, seja na feature de deployment group, seja na feature de agent pools. Sempre a mesma configuração. Nome, descrição, e depois ele vai gerar um script que tu roda dentro da máquina virtual. Aí você tem que entender qual é a melhor estratégia de configuração que vocês querem. Tá? Então, a gente, tipo, eu expliquei, aí tem o environment e a parte de deployment group também, que é segregar. Bom, na parte de configuração de máquinas virtuais que eu tinha para falar, basicamente é isso. Alguma dúvida? Não, por enquanto tranquilo, cara. Eu dei permissão já, tá? Show, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na cal. Ué, calma aí. Deixa eu Não, dar um beleza, cara, refresh. segue aí, velho. Tá bom. Tá, então, até essa parte de máquinas virtuais, agora vamos para a parte de pipelines. Tá? Nós criamos uma pipeline, criamos também um repositório aqui dentro do nosso projeto de DevOps, e a ideia é que a gente continue melhorando, evoluindo essa pipeline para as pessoas estarem utilizando também, nesse segmento de .NET e também no ambiente on-premise. Como boa prática, é interessante que a gente sempre vá trabalhar com a pipeline em um projeto, em um repositório, e a gente instancie, chama essa pipeline nos projetos de desenvolvimento, nos projetos onde tem a aplicação rodando, que é o caso do Renato e também depois do Jesus. E por que isso? Porque se eu pego a pipeline, que eu também posso fazer isso, pegar a pipeline e versionar dentro do projeto da aplicação, a gente pode ter várias versões de pipeline. E caso você, como ADM das pipelines, bom, quer atualizar uma coisa para todo mundo consumir, tu vai ter que acessar cada pipeline, cada repositório da aplicação para poder atualizar. Isso é interessante. É por isso que a gente tem que criar um repositório único para a pipeline e a partir dele as pessoas começarem a consumir. Aqui dentro da Azure DevOps a gente utiliza nesse caso aqui, o nome da função, chama template. Então, eu vou mostrar as duas pontas desse template. Eu vou primeiro mostrar dentro do repositório do piloto, que no caso é a Squad Web, o repositório Web Rates. E a primeira ponta, o consumível dessa pipeline, é o Azure-pipelines.yaml, que é esse carinha aqui. Vamos destrinchar isso aqui e depois a gente vai para a pipeline. A gente está trigando a pipeline toda vez que tiver uma atualização em qualquer branch. A gente também está trigando toda vez que abrir um pull request em direção a main, porque isso aqui é um gatilho para poder fazer deploy no main integration. E aqui a gente aponta para a nossa pipeline lá no projeto de DevOps. Aí eu estou apontando para o repositório .NET On-Premise, do tipo Git. Estou procurando aqui por esse nome, né? Projeto DevOps. E também apontando de novo para o repositório .NET On-Premise e apontando para Branch Develop. O certo era apontar para Branch Main ou Master, né? Mas ele, como default, pelo menos em DevOps, a Branch default é Develop. Então vamos seguir dessa forma, né? Então tá ali como Develop. Daqui embaixo nós temos todos os parâmetros, com exceção dessa linha 19 aqui, que é onde a gente aponta qual é o arquivo que ele deve executar quando acessar esse repositório. No caso, eu estou falando para ele executar o arquivo template.yaml. Podia ser qualquer coisa, cara. Podia ser batatinha. Eu posso digitar aqui, né? Por isso qualquer coisa esse nome de arquivo. Mas como default aqui dentro da empresa, estou vendo que é template, né? Mas por isso é outra coisa também. Então, na prática, ele vai acessar esse repositório on-premise e vai procurar por esse arquivo template. E vai passar esses parâmetros lá para o template. Vou especificar aqui também em cal com você para que serve cada parâmetro, mas a documentação também tem essas informações. Quando o projeto é trigado, a pipeline é trigada, é clonado o repositório que trigou a pipeline. Eu vi, pelo menos nesse WebAnts, que tem vários projetos dentro do mesmo projeto. Aqui dentro de Sources, a gente tem outros projetos aqui também sendo trabalhados. Tem o Database, tem o Helper.
tem esse Rates API Application. Só que eu estou procurando por um projeto onde tem esse arquivo CSProj, porque é a partir dele que eu faço a compilação da aplicação do .NET. E como isso aparentemente não é o padrão, para poder ter algo a longo prazo, algo perene, como pipeline, eu defini um parâmetro para a gente poder falar aonde está esse arquivo CSProj. Então, nesse caso aqui do Web Rates, está dentro dessa pasta Rates API, e aqui nós temos nosso arquivo. Mas em outros projetos pode estar em outros lugares, né? Eu poderia mandar ali um find. Quem manja de Bash, posso mandar ali um find para poder procurar esse arquivo CSProj. Mas e se tiver mais de um CSProj? Vai dar erro. Então, deixa na mão do desenvolvedor falar qual é a aplicação que ele quer que faça a compilação. Então, aqui ele passa o caminho já da raiz. No CSProj Path, a lógica é a mesma. Possa ser que tem outros testes que ele queira executar. E lá no teste unitário da pipeline, você tem que passar também o caminho para o CSProj daquele teste que você quer, que no caso é aqui dentro. No caso, ele estaria passando esse pathzinho aqui. Só que, quando eu executei o teste unitário desse carinha aqui do Web Rates, ele estava crashando. E como o objetivo dessa pipeline inicial não é executar teste, mas sim só um pouco do CI e o deploy no final, então eu configurei também na pipeline como regra de negócio, caso esse parâmetro esteja como false, ele vai skipar o teste unitário. Ele não vai dar continuidade, não vai executar. Então, colocando como false, ele skipa. Caso tenha outra coisa, tenha A, por exemplo, sei lá, seja assim, ele vai tentar procurar esse path dentro do repositório aqui. Então, manter como false para não executar o teste unitário. E aqui embaixo a gente tem as configurações de deploy da aplicação. Então, o nome do app pool, que o TMDist da mão do desenvolvedor está implementando, o nome do site, dentro do IS, o nome do projeto, que no caso aqui, esse nome do projeto é esse carinha aqui. Não seria exatamente o nome do repositório Web Rates, mas sim o nome da aplicação mesmo, que é rates.api. O certo seria ser o mesmo nome, né? Mas como não tem o mesmo nome, vamos deixar essa forma ali. A porta, que o desenvolvedor quer que essa aplicação fique exposta, e também o protocolo que ele quer que seja utilizado. Também tem um padrão. Segundo o Renato, tem algumas aplicações que usam HTTP, outras usam HTTPS. Tudo isso aqui é parâmetro que a gente usa na pipeline na sequência. Então, essa aqui é a ponta que a aplicação utiliza da pipeline. E agora a gente vai ver a pipeline em si. Uma vez que chamou o arquivo de template da pipeline, aqueles parâmetros se transformam nesses parâmetros aqui. A gente usar como variáveis dentro da pipeline. E também seguindo uma boa prática que já estava implementado aqui, é não fazer a criação dos stages, dos passos, dos códigos, por extenso aqui nessa tela de template, mas sim ir chamando os arquivos de execução. Isso é muito legal, já estava implementado aqui, eu dei continuidade. Então, o primeiro passo aqui da pipeline é a parte de identificação de ambiente. Essa parte de identificação de ambiente serve para poder entender dentro do Git Flow do desenvolvedor se o cara alterou a branch de homolog, é o ambiente de homolog que ele quer fazer deploy. Se o cara alterou a branch de develop, é a branch de develop que ele quer fazer deploy. Que é assim consecutivamente. Então, Identify Environment serve para isso. Vamos ver na prática. Então, ele está chamando aqui a pasta Stages e está chamando o arquivo Identify Environment.yaml. Cá está. A estrutura é bem parecida, né? Tem que passar ali os parâmetros e, por fim, a gente passa ali os passos, né? E aqui a lógica é olhar para a branch que foi utilizada para trigar a pipeline aqui. E conforme a branch foi trigada, eu identifico e alimento uma variável chamada environment. Então, se for main, prod, develop, e por fim, eu dou um echo e crio uma variável de ambiente para outros stages estarem utilizando essa variável environment. E a gente cria
esse output, né, que é chamado aqui dentro do Azure DevOps, nesse formato. Veja que eu estou colocando aqui, usando um recurso do Shell Script, para que caso esse environment esteja vazio, ele vai estar alimentando esse environment como develop. Então, como default, vai estar como develop. Por que eu fiz isso? Para teste. Porque o certo é deixar como feature. Porque senão ele vai sempre tentar fazer deploy em develop. Estou fazendo isso por conta do set que estou fazendo junto com o Renato, né? Mas, na real, o certo é deixar ele como feature. Caso o desenvolvedor não altere nenhuma dessas 3 brands, vai entrar como feature e não vai fazer deploy em lugar nenhum. Então, até eu ter aqui com você já na prática, deixar ele como default setting de feature. Basicamente, Identify Environment serve para isso. Uma vez que foi identificado o ambiente, a gente segue para a parte de CI da pipeline. E o CI está sendo bem simples, né? Teste unitary e a parte de build. A lógica é a mesma. Acesso à pasta stages, caso de build application. E aqui foi uma alteração que eu fiz recente também junto com o Renato. Linha 14, eu clono o repositório que trigou a pipeline, no caso Web Rates. O repositório corrente, a branch corrente, que executou as coisas ali. Eu seto qual é a versão do .NET que eu quero, que no caso é a versão 6. Como default está vindo a versão 8 e estava crashando, então eu coloquei a versão 6. E depois eu faço aqui os comandos de restore e o comando de build. Aqui eu não tenho esse input command no build, porque como default já é build. E eu uso essa task para poder facilitar esses comandos. E aqui na linha 31, na linha 26, eu passo aquele parâmetro do CS Proj Path, né? Onde está a aplicação, onde está a aplicação do desenvolvedor em si. Eu uso nesse cara aqui, por exemplo. Beleza, aqui ele vai compilar, e na parte de teste unitário também é bem parecido, tá? Aqui eu nem cheguei a passar ali a versão do .NET, porque a gente não está usando o teste unitário nesse momento, mas ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Entra também aqui uma atenção na linha 11, que é onde eu coloco aquela condição. Aí eu falo que só vai dar continuidade na execução do teste unitário se o CS Proj Path Test, que é esse carinha aqui, for diferente de false, NE, for diferente de false. Então, se fosse qualquer outra informação além de false, ele executaria, passando o path do teste. Mas no caso, como está como false, ele não executa aqui para a gente. Beleza, matamos a parte de CI, build e teste unitário. Agora a gente vai para a parte de publish. Aqui no template já tem uma série de condições. Que entre as condições que fazem deploy no nosso Git Flow aqui dentro da Granito. Então foi estabelecido que quando altera o develop, que vai fazer deploy no ambiente develop, altera a branch homolog. Vai fazer deploy no ambiente homolog, nem a mesma coisa, e quando abre pull request, é porque ele quer fazer deploy integration. Né? Então, caso ele atenda uma dessas 3 condições, inclusive está aqui como OR, né? Qualquer uma das condições faz sentido para poder dar continuidade aqui, ele vai para a parte de publish. Essa parte de publish ela é uma feature específica da Azure DevOps. Possivelmente você vai encontrar isso em outro lugar. No publish application, a gente coloca com condições os outros stages, né? Tranquilo. E também a gente usa uma item flexível que a gente tem dentro da Azure DevOps também, que é essa parte de testes. Aí eu faço o clone do repositório do desenvolvedor, o repositório corrente, seto qual é a versão do .NET que eu quero usar, que vai ser sempre a versão 6. Tem que fazer restore novamente. Isso aqui ainda estava em teste, tá, Mauro? Estava testando junto com o Renato. Se fazia sentido fazer o restore e o build antes de fazer o publish. Não necessariamente precisa. É o que eu estava testando com ele. Porque fica em duplicidade, né? Eu faço o build antes, depois faço depois. Se eu vou fazer o build 2 vezes, eu junto tudo no só, faço só no publish. Mas não tem necessidade de fazer o restore e o build
Até onde eu sei. Eu estou testando com o Renato, mas possivelmente não vou precisar. Posso remover. Inclusive, eu vou remover aqui. A versão final ficaria assim. Eu seto a versão 6.0, passo o Publish, e aqui tem uma série de outros argumentos que eu utilizo que o Renato mesmo passou para mim, tá? Aí isso aqui também teria que definir junto com as outras squads. Todos utilizam .NET. Eu imagino que não tem um padrão nem de build. Então tem que ver como as squads, quais são os argumentos que eles passam. Se é apenas isso, se tem outros argumentos também. Se tiver outros argumentos, a minha sugestão para você, inclusive, já antecipando isso, é colocar essa parte de argumentos de publish aqui dentro da pipeline, desse arquivo da pipeline. Aí teria um argumento aqui, onde o desenvolvedor, ele mesmo fala quais são os argumentos que ele quer utilizar. Aí tu pega o parâmetro e cola aqui. Pode ser uma forma também. Tá? Mas aqui eu deixei na unha, porque eu tô pegando um exemplo só do Renato. Eu deixei aqui na unha, que é o jeito que ele compila hoje. E uma vez que foi feito o publish, de forma automática, quando eu uso também esse recurso aqui da Azure DevOps, de publish, ele já identifica qual foi o artefato gerado através desse publish, e ele já compila para mim, já versiona para mim dentro da própria Azure DevOps. Então, essas duas linhas aqui é o que faz a gente ter essa visão na prática. Vou aqui em Web Rates. Vou aqui na pipeline que executou. Essa visão aqui, ó. Related, aí tem um publisher. Aqui é a aplicação já compilada, né? O nosso famoso pacote. Sim. Então, quando a gente manda aquelas duas linhas lá, ele já versiona para a gente, já fica armazenado aqui. Isso aqui também é customizado para poder colocar a quantidade de tempo que isso aqui pode ficar versionado aqui dentro. Né? Eu imagino que não tem configuração default para isso, mas eu imagino que esse artefato aqui vai ficar por 30 dias, por exemplo. Aí passa 30 dias e vai sumir. Você pode configurar também essas coisas aqui dentro, nessas duas linhas. Eu não configurei, deixei como default, tudo tem aí, mas você pode depois customizar. Uma vez que foi feito o publish, gerou o artefato, aí a gente vai para a parte em deploy. Repare, no template aqui, só tem dois deploys, que é o develop e o homolog. Por quê? Os deploys de develop e homolog são feitos no projeto do cliente, no projeto do desenvolvedor. No caso aqui, o client channels. Os deploys de integration e production são feitos no projeto de DevOps. Então, eu não configuro aqui os deploys de integration e de deploy. Eu vou configurar de outra forma, inclusive eu estou tendo a documentação exatamente disso. Nos deploys de... Desculpa. Nos deploys de integration e produção aqui do client channels. A documentação eu não vou concluir, tá? Para acabar. E aí eu configuro só develop homolog, por quê? Porque está naquela alta tela do client channels. E vamos explorar como que funciona. Você vê que está usando o mesmo arquivo, né? Deploy application YAML. É o mesmo para os dois. O que diferencia um do outro é só esse environment mesmo. Isso aqui não é interessante, tá? Eu tentei trabalhar de outras formas para que eu conseguisse não duplicar código, porque isso não é uma boa prática. Duplicação de código você nunca deve fazer. Eu tentei estudar uma outra forma de não duplicar código, mas eu não consegui encontrar. Sim. Podia gastar mais energia. Possivelmente eu vou encontrar, só que eu não quis gastar muito tempo com isso ali, mas seria interessante não ter essa duplicação. Então, a gente vai chamar uma vez e aqui nessa chamada identifica qual ambiente que é, enfim. Show. Dentro da parte de deploy, você vê que até a estrutura muda um pouco. Não tem passos aqui dentro, tem uns comandos que são diferentes, porque isso aqui é específico de deploy. Vamos dar sequência. Aqui eu passo o nome do deploy. Então eu passo aquele parâmetro environment, está dentro de template, deixa eu abrir aqui do lado. Então eu passo como esse valor develop maiúsculo. Tem que ser igual ao que está dentro do ambiente, tá?
Então, aqui no caso do Client Channel, se eu passasse develop minúsculo, ele nem ia encontrar, ia dar erro. Então, esses nomes aqui equivalem a essas duas linhas, 51 e 61. Por isso tem que estar maiúsculo nesse padrão. Aí eu pego esses caras, vou para esse arquivo deploy underline application e seto aqui qual deployment que já está configurado que eu quero usar. Aí eu passo aqui, para poder ficar bonitinho, coloco também no título da execução. E aqui entra aquela parte de tags que eu falei também inicialmente. Aqui eu tenho que passar de novo o nome do deployment, o nome do ambiente, no caso é develop. E aqui eu passo também a tag. Essa parte de tags é o que faz eu poder fazer deploy em várias máquinas virtuais no mesmo tempo. Se eu colocar só o nome, ele não faz deploy. Ele vai escolher uma das máquinas virtuais e vai fazer deploy. Mas quando eu passo tags, então, na prática, como ele está usando o mesmo parâmetro, no caso develop, ele vai acessar essa semente develop do Channels, vai aqui em resources e vai fazer deploy em todas as máquinas virtuais que tem a tag develop. No caso aqui são só duas. Ó, develop, que é a primeira, e a última. Develop. Essa Green2Dev é um ambiente que eu criei só para ele testar. Ele vai estar com a tag Azure. Então, se eu passar essa tag, o que está ali, e eu passo essa tag Azure, isso vai deployar essa máquina virtual aqui do meio. E é por isso que eu também nem curto tanto essa feature de environments. Eu acho que a deployment é um pouco superior. Porque eu consigo até ver aqui na tela mesmo, quais são as tags. E aqui eu não consigo. Tem que acessar aqui, né? Fica meio que escondido. Não sei por que fizeram isso. Mas nesse formato aqui com template, com YAML, é só com a feature deployment, a feature environments que a gente consegue utilizar. A feature deployment groups a gente não consegue. Enfim. Vamos voltar para cá. E aqui a gente também pode implementar estratégia de deploy. Acho que eu falei contigo também, inclusive. Aqui nessa estratégia, dentro de strategy deploy. Já adianto para você. A documentação da Azure é horrível. Para você encontrar essas configurações de estratégia, eu recomendo para você o GPT. O GPT ele me instruiu melhor do que a documentação. No GPT ele vai te falar quais são as possíveis estratégias que tem e como tu configura. Então, aqui nós temos, se eu não me engano, a Blue Green, nós temos a Canary. Aqui mesmo a gente seta, nessa configuração aqui mesmo a gente seta essas estratégias. Então, aqui está configurado na estratégia mais simples, que é a Run Once. Ele vai deployar nas duas contas ao mesmo tempo, nas duas máquinas virtuais ao mesmo tempo. Isso no ambiente de develop e de homologação. Então, ele vai pegar as duas máquinas virtuais, vai acessar e vai fazer deploy. E aqui embaixo, também explicando para você o que ele está fazendo. Nessa primeira task, linha 40, ele está configurando o app pool. Então, a gente coloca lá o app manager do IS. A gente coloca o nome do site, outras configurações aqui também. Nessa linha 48, a gente repete o nome do app pool, que vai ficar lá configurado. A gente configura aqui também aonde deve ser armazenado já na máquina virtual o pacote. Aqui já está como web root. A gente configura também qual é a versão do .NET, que no caso é a versão 4, aparentemente é default, então eu deixei isso. E aqui outros dois parâmetros que o desenvolvedor pode passar. No caso, o protocolo, HTTP ou HTTPS, e a porta também, que vai ficar exposto à aplicação. E por fim, o deploy da aplicação em si. Aqui nessa linha 55 é onde ele sobe o pacote para a máquina virtual. Define de novo o nome. E aqui a gente passa dentro da execução da pipeline aonde está o pacote que a gente quer subir. Aqui é a raiz do runner. Aí entra naquela visão que eu mostrei para você também de deploy. Deixa eu voltar aqui em pipelines. Deixa eu fazer essa correlação aqui para poder ser mais claro naquela linha, porque aquela linha ali também foi difícil de entender. Tirei o artefato. Você vê que ele vem na pasta drop. Dentro da pasta drop tem a pasta da aplicação. Dentro da pasta da aplicação, onde tem realmente conteúdo.
E a gente tem que replicar naquela linha lá que eu estava mostrando esse path. Então, para entender isso aqui, rapaz, foi uma luta. Aí a gente volta. Então, na linha 59, na linha package, então eu falo para ele começar a procura da minha pasta na raiz do agente executando, que é esse pipeline.workspace. Aí entra aquela navegação lá que eu mostrei. Drop, passa drop. Aí depois tem o deploy project name, que é o parâmetro lá que o desenvolvedor passa, que é o nome da aplicação. Eu passo aqui, que vai ser o web rates, ele vai copiar todo esse conteúdo aqui dentro, lá para dentro da aplicação, lá para dentro da máquina virtual. Ele vai copiar esse conteúdo para esse path dentro da máquina virtual. Cara, para poder chegar nesse aqui, como foi para você, foi uma luta, mas tá no jeito. Só seguir nesse formato ali que tá tudo certo. Basicamente, o deploy é isso. Configura a máquina virtual e depois sobe o conteúdo. O que seria interessante implementar também aqui é o start da aplicação, start do website. Quando a gente faz isso aqui, só está criando ou atualizando o website já existente dentro do IES, e não start. Aí o Renato está tendo que ir lá e startar na unha. Aí você pode colocar aqui mais uma task e startando o website, que eu estava tentando ver com ele ontem. Eu nem versionei isso ainda. Mas, enfim, não deu muito bom. Estou tentando apontar isso aqui, mas o interessante também é startar, depois que ele subir o pacote, o projeto, enfim. Bom, a parte de deploy e as lógicas já expliquei contigo. A parte de deploy, homolog e develop. Agora vamos para o último detalhe, que é o que a gente ainda não testou também, que ainda não chegou lá, que é o de integration. A parte de pipeline de develop homolog é tudo em YAML. Já o de integration production é via interface, que entra aquela apresentação que eu fiz na segunda-feira da semana passada. A gente, para poder ver isso aqui, a gente liga aqui nessa seção de pipelines, vai agora na feature de releases. Gabriel, antes de você entrar nessa parte, me tira uma dúvida. E se a gente não estivesse falando ali de IS e falasse de um executável, de uma aplicação ali .NET, que é um serviço, né? Que a gente tem esses dois cenários. O que muda ali no template do .NET? Porque lá está configurado para ser o IS, né? Aquela coisa toda. O que mudaria, por exemplo, se que não fosse uma aplicação IS, fosse um executável, um serviço, né? Que também a gente tem esses dois cenários, tá? Com .NET. Nesse formato aqui, ele vai pegar a aplicação compilada e vai subir para dentro da máquina virtual, a pasta que você quiser, que é o que hoje na release a gente já faz. Certo. A diferença é que, em vez de eu startar um website dentro do IES, a gente vai ter que fazer uma outras configurações, certo? Uhum. Qualquer comando que tu mandar aqui dentro, a partir dessa linha 39, eu podia colocar aqui, por exemplo, um script shell. Assim. Qualquer comando que tu mandar aqui dentro, ele já vai executar dentro da máquina virtual que está rodando essa pipeline. Ou seja, se eu mando aqui, sei lá, eu quero que pegue essa pasta content caixa. Eu quero que pegue essa pasta, sei lá. Não é nem aqui, isso aqui não é nem uma Não, eu entendi, tranquilo, cara, não precisa dar Mas exemplo, não. o comando que tu executaria para poder fazer rodar o executável, você vai dar aqui embaixo. Entendi. Porque o arquivo, o compilado já está lá dentro, lá, enfim. Assim, ó, pode Entendi. Fazer. Não, tranquilo. Agora ficou claro. Beleza. Pode continuar. Agora seguindo com a parte de releases para integration e production. Expliquei lá que a pipeline é diferente porque ela é configurada via interface. E por ser configurada via interface, o ruim é difícil de replicar. Por isso eu tive essa visão
a gente fazer em um único lugar. Em vez de eu colocar essa parte de pipelines via interface por repositório, por projeto, a gente colocou centralizar isso num projeto único. Porque imagina, eu vou dar uma manutenção no release client channels. Eu vou ter que ir lá no client channels alterar. Aí vou ter que outro projeto alterar também. Então é interessante colocar tudo num projeto só, no caso aqui DevOps. E a segregação que eu fiz, que também é fundamental que tenha essa organização, é por pasta. Então nós temos essa visão aqui com todas as pipelines que nós temos, no caso são só duas aqui. Nós também temos a visão por pasta. O interessante é ter essa segregação mesmo. Então, temos aqui o projeto Client Channels, nós temos os ambientes. Aí, interessante que todas as pipelines de production ficassem aqui, todas as pipelines de integration ficassem aqui. Na pipeline de integration, você vê que não foi dando deploy ainda. E a gente vai explorar um pouco isso aqui agora. Antes de acessar mesmo a edição, só vou explorar essa tela aqui, tá? Como teste, estava usando essa pasta de testes, fazendo deploy no ambiente de produção, que era um ambiente em cloud. Então, nós temos essa visão aqui de releases. Todas as releases que foram feitas vai ficar nesse histórico. Aí eu posso fazer aquele rollback, né, clicando aqui nesses stages aqui. Temos aqui a visão de deployment também, quais foram os deployments, quem aprovou e quem fez. E também, se tivesse testes, a gente teria essa visão de analítica de testes. Essas visões são bem interessantes, tá? Por isso que foi bem legal também explorar essa função, porque essa visão é bem madura já. É bem legal para a gente que é DevOps. E aqui também tem qual foi o artefato que fez deploy, enfim. Então, essa visão que nós temos, agora eu vou explorar a pipeline em si. Diferente de ser um arquivo YAML, a visão da pipeline via interface é essa. A lógica é a mesma. A gente trabalha com stages, com artefatos, com variáveis e afins. Por se tratar de um ambiente de integração, o Git Flow vai falar que é para só trigar esse deploy quando abrir um pull request para main. E foi o que eu fiz aqui. Aqui nessa parte de artefatos, a gente vai atribuir o gatilho dessa pipeline para os artefatos gerados em um repositório específico. Então, vou mostrar aqui para você. Clica aqui em add. Aí eu vou falar que eu quero pegar essa pipeline através de um artefato gerado no projeto lá do Renato, que no caso é o Client Channels. Deixa eu ver se eu acho Client Channels. E eu quero que só trigue quando altere o projeto dele lá, que é o WebHates. Aí ele vai pegar sempre a última versão gerada. Tem essa aqui também, esse foi bem chatinho de você poder pegar, porque ele está, nesse caso aqui, está pegando o artefato gerado mais recente. Quando tiver muita gente trabalhando, isso aqui não é interessante. No caso aqui, para integration, tu vai ter que pegar o específico daquele momento, por exemplo. Que imagina que tem outras pessoas trabalhando. Aí, se pegar o mais recente, talvez não necessariamente é o artefato que tu quer subir por uma integração. Então, isso aqui também é bem minucioso, tem que entender bem lá. Enfim, aí a pipeline nesse jeito aqui só vai trigar quando gerar um artefato no projeto Channels, no repositório do WebHates, e vai pegar essa versão aqui. Clique em add, pô, perfeito, já está trigando. Só que aqui tem mais um detalhe. Ele vai pegar, ele vai trigar toda vez que tirar um artefato naquele repositório. Então, o que a gente quer? No caso de integration, toda vez que abrir um pull request, para poder condicionar ainda mais esse gatilho, a gente clica aqui nesse raio. E aqui, aí nós temos duas opções, né? Uma vez que criar um artefato através de um commit, ou merge em alguma branch, e a gente fala qual branch que é. Se fosse deploy em produção, aqui, lá não tem nem a branch main, né, para poder facilitar a minha vida. Vamos supor que é um deploy no ambiente de develop. Se fosse um deploy no ambiente de develop, aí você clicaria no raio, habilitaria para poder trigar toda vez que fizesse um commit ou merge na branch de develop. No caso da main, seria a branch main. Só que no caso de integration, é toda vez que abrir um pull request. Então a gente clica aqui em pull request. Fala qual vai ser a branch que é
a de origem, no caso seria a main. Vou colocar com develop, né, que não tem a main lá. Aí já está habilitado. Toda vez que um artefato for gerado, quando o pull request for aberto direção à main, desse jeito aqui, já vai trigar a pipeline e vai dar sequência nos próximos passos. Então, essa parte de trigger é bem chatinha, tem que prestar bem atenção. Até qual artefato que ele vai consultar, porque isso aqui eu estou falando quando que vai intrigar. E dentro nessa outra tela, eu falo qual artefato que ele vai pegar. Um é quando triga, outro quando ele pega. Então, é bem chatinho de configurar essas coisas, mas deixo aí esses pontos ali, essas considerações. Mostrei para você como configura. Aqui já está configurado. Então, eu estou pegando ali o específico do momento, né, que eu mostrei para você, e eu estou deixando aqui na unha a master. Eu já tinha testado aqui e também na época já tinha criado a master, né, já tinha a branch master, eu não tenho mais, mas enfim. Aí, uma vez que eu fiz isso, aí ele vai para o passo de fazer deploy, que é aquela telinha lá de deploy que a gente acabou de ver no YAML, só que via interface de uma outra forma que a gente configura, mas as configurações são as mesmas. Porém, temos um detalhe, né? A gente tem esse pré-deployment conditions. Foi definido como regra de negócio que alguém tem que aprovar esse deploy. Né? Se eu não colocar essa condição, ele vai deployar se ninguém aprovar. E para poder colocar essa aprovação, a gente clica aqui também, nessa tela. E aqui nessa parte de pré-deploy approvals, a gente acaba colocando quais são as pessoas ou quais são os grupos que podem aprovar esse deploy. E também coloco o timeout, outras configurações também. Eu coloquei apenas a mim. O certo era colocar o time de DevOps para poder aprovar isso aqui. Aí eu coloquei a mim, né? Posso colocar também o Mauro aqui, ó. O Mauro também. Mauro Monteiro Capuã. Aí clique save para salvar. Perfeito. Enfim, então você pode configurar, né? Por ter mais de uma pessoa, qualquer uma, ou tem que ser na ordem, por sequência, enfim, você pode configurar essas coisas também. Colocar como any on user, qualquer pessoa pode aprovar. Beleza? Então, essa parte de aprovação é fundamental também. É isso que vai mostrar essa visão aqui pra gente. Essa configuração. Vou mostrar aqui. Vou fazer um rollback, ele vai dar erro, né? Mas eu vou só mostrar para poder ter uma visão. Aquela configuraçãozinha é o que faz a gente ter essa telinha de approval. Estou tentando fazer um deploy e fazer o rollback lá. Sim. Aí ele habilita para mim o approval. Então está condicionado fazer deploy em cima do meu approval. Se não aprovar, se eu declinar, ele não vai dar sequência. Aí ele vai dar erro. Aqui eu não entendi porque ele fez. Não sei o que aconteceu aqui na verdade. Enfim. Aí ele não deployou. Tá. Beleza. Então temos o pré-deploy. E por fim, os comandos de deploy mesmo, tá? E aqui entra o pulo do gato para poder usar aquela tela do Deployment Groups. Como configurar as máquinas virtuais, por isso eu comecei por isso. Tem aqui os Deployment Groups. Os Deployment Groups equivalem a essa linhazinha aqui. Né? Eu posso colocar mais de um Deployment Group, eu posso colocar quantos eu quiser. Fica aqui nos 6 pontinhos. Eu posso colocar outro Deployment Group, um agente, enfim. Eu coloquei já configurado um Deployment Group e aqui eu defino qual que eu quero usar. É aquelas opções que a gente tem nessa tela. Mostra aqui para mim. Eu usei, estou usando de portais e para o deploy e integration eu estou apontando para fazer deploy em todas as máquinas virtuais que tem a tag de integration. Se fosse integration SP, eu colocaria nesse formato. Se fosse de outras formas, enfim, eles seguem. Como eu coloquei integration, já identificou que deu match com 2 targets, com 2 máquinas virtuais. Você também pode especificar um método de deploy. Aqui já é um pouco mais visual. Olha, ele está aqui pré-configurado para ele fazer deploy ao mesmo tempo nas 2 máquinas.
pode configurar para que ele faça deploy de 50%. Ou seja, ele vai fazer deploy primeiro em uma máquina virtual e depois faz deploy em outra. No caso, deploy múltiplo. Né? Ou você pode configurar aqui para que ele faça deploy máquina virtual a máquina virtual. Em alguns casos aqui em produção integration tem 8 máquinas virtuais. Nesse one target at time, ele vai fazer o deploy início, meio e fim em uma máquina e depois em outra, até concluir as 8. Se quiser colocar como múltiplo, nesse cenário de 8 máquinas virtuais, ele vai fazer deploy, no caso 50%, né? Deploy em 4 máquinas virtuais em paralelo, depois outras 4 máquinas virtuais em paralelo. Só uma dúvida, e se fosse, por exemplo, a gente já tivesse com um ambiente de produção, como seria? Bom, é muito customizável. E minha intenção, minha visão, é que cada projeto, cada repositório, na verdade, vai ter uma tela como essa. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada projeto, cada repositório, essa parte de deploy vai ser customizado. Aí o desenvolvedor quer falar para você. Cara, eu quero que... Eu tenho 8 máquinas virtuais, nesse cenário que eu comentei, né? Persistindo. Essas 8 máquinas virtuais, 4 são em SP, 4 são em RJ. Aí ele vai falar para você, Mauro, eu quero fazer deploy 2 máquinas virtuais em SP, primeiro, depois outras 2 máquinas virtuais também em SP, mato SP, e depois eu quero fazer 2 máquinas virtuais em RJ e outras 2 em RJ. Aí você pode fazer essa configuração aqui dentro da própria pipeline. Nesse caso, tu teria que criar outro stage, tá? Teria que fazer assim. Tu teria que criar um stage, vou clonar aqui, fica mais fácil. Um seria seguido do outro, teria que configurar. Mas nesse cenário de 8 máquinas virtuais, 2 a 2, né? Você colocaria 2 máquinas virtuais aqui para fazer deploy, outras 2 aqui de SP, 2 RJ e outras 2 RJ. Tu teria que colocar condicionado, né? Aqui não arrasta, teria que configurar esse pré-deploy aqui. Mas, o que eu quero dizer? O desenvolvedor que vai te falar, ou, para mim, eu curto mais essa visão, mostra como DevOps que vai definir. O desenvolvedor acha que é melhor assim, o desenvolvedor não tem que achar nada. Eu faço o deploy, eu só vou falar para ele tem que aceitar ou a gente vai debater ali. Mas quem é DevOps que ela define essas coisas lá. Sim. A minha dúvida é mais específica com, por exemplo, né? A gente pegou, fez o deploy lá na integration, na logação, tudo. Depois, como é que a gente vai jogar isso? Como é que está o fluxo para a gente jogar isso para produção, por exemplo? O que o DevOps vai ter que fazer para jogar isso para produção? Por exemplo, aí você configurou como vai estar sendo feita ali a integration. Agora vamos dizer assim, olha, beleza, foi testado, aberto o Gmood, né? Vamos colocar isso aqui para produção. Como é que seria essa questão da produção? Show. Aí entra o Gitflow, que aí seria a próxima detalhe que eu ia apresentar para você. Ah, tá, beleza. Mas já adiantando, a gente pode falar sobre isso. Vou mostrar a documentação que acho que fica um pouco mais fácil. Mas, cara, pode seguir aí o fluxo para não te atrapalhar. É que eu não. Tá, então beleza, eu vou anotar aqui mentalmente. Uhum. Eu Não, já respondo essa questão. Mas entrando no caso, seria o Gitflow. Detalhando aqui agora a parte da release, tem essas configurações que podem ser exploradas, como eu falei para você. Aí se explora da melhor forma possível. Como eu apontei já para aquele projeto, para aquele repositório do WebRents, ele já até lê para mim os últimos artefatos gerados. E eu posso também especificar qual é a pasta que eu quero que ele faça deploy para mim. Então, essa visão que eu tenho em linha, um deploy, essa visão aqui, ó, linha 49, que eu tenho em linha, é essa visão que eu tenho via interface. Aqui eu falo de uma forma mais mastigada qual o artefato que eu quero que ele faça deploy. Né? Então, essa aqui é a visão, fala que eu quero deployar o Web Rates API e assim segue.
As outras configurações aqui eu não faço e segue a vida. Isso aqui é só a configuração do runner, da máquina virtual. Aí entra os passos que eu tenho na pipeline do YAML lá, que são os mesmos passos para cá. Então, esse primeiro passo equivale a essas linhas aqui, ó, da 40 a 53, onde eu configuro o App Manager, App Management. Aí eu coloquei o nome, eu falo que é o tipo de configuração aqui é um YES website, foi o que me passaram. Qual é a ação que eu quero fazer, que é criar ou atualizar o App Pool lá, o App Management. O nome, aqui com Web Rates. Aí tem aquela pasta ali onde que deve armazenar a aplicação. Pô, você tem que alterar. Aqui está como inetpub www-root. Aí aqui eu teria que colocar essa pasta aqui, ó. Também tem o mesmo nome, ó. Physical Path. Então, é que eu passo aqui certinho a pasta onde link da máquina virtual onde deve utilizar. Uma coisa que também aqui eu não configurei é a parte de binding. Como eu não cheguei nem na parte de integração ainda, binding é a porta, é o protocolo, é a máquina virtual que está rodando. Tu tem que colocar também essa parte de binding, que nada mais é que esses caras aqui, ó, essas últimas duas linhas. Lá dentro do IES você faz interface, é basicamente replicar para cá. Tem muita... Aqui, ó que legal. Tem essa interface aqui também. Então, você coloca na unha, TP, deixa assim. A porta é o que o desenvolvedor te passar. E ok. Ó, fica assim. Isso aqui já faz via interface, né? Lá no IES mesmo, que você tem que replicar para cá. O nome do app pool, a versão é sempre 4. Aí você vai configurando outras coisas também. Aqui tem a ver com o App Manager mesmo. App Manager mesmo. E agora, por fim, o deploy da aplicação em si. O pacote que deve ser deployado. Se vai o nome da aplicação. E aqui no caso está como take app offline, né? Deixar a aplicação offline. Deixa como desabilitar isso aqui. E é isso. Então, nesse formato, eu estou configurando o IES e eu também estou subindo a aplicação dentro das máquinas virtuais que tem a tag integration lá de portais. Né? E qualquer outro comando que eu quiser executar aqui dentro, eu posso executar também. Como que eu configuro? Clique aqui no mais. Aí, por exemplo, se for para mim, né, que queria configurar um executável. Aqui já estou subindo no executável, esse carinha aqui. Aí você vai aqui colocar um bash. Ou quiser colocar um PowerShell também. Mas não gosto do cliente. Eu não gosto muito de PowerShell, não. Vou muito de bash. Aí aqui a gente pode colocar... Ah, tá. Ele vai falar a partir de qual lugar que tu quer que execute. Ah, não. No caso é o script... Onde que está esse script para executar, né? Como inline. Aí tu vai e manda o executável que tu quer. Né? Eu quero que dê um eco, sei lá. Cara, mesmo sendo Windows, ele aceita o Bash Script? Não testei, tá? Esse é um ponto. Mas creio que aceita sim. Ele tem interpretação Bash no Windows, cara. Tomara que sim, porque o Bash para mim é N vezes superior ao PowerShell. Também, cara, apoio pra caramba. Eu tô muito acostumado com Bash. Aí você pode colocar variáveis de ambiente também, né? Enfim. Basicamente, você pode colocar depois os outros comandos, que cada comando que tu mandar aqui dentro, ele vai mandar dentro da máquina virtual já, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar para você. Show. Então, salvar aqui essas atualizações que eu fiz. Aí tem aqui lá na esquerda outras abas, aquela visão de pipeline que eu mostrei para você inicialmente, as tasks que eu mostrei para você agora, as variáveis, que entra aquele escopo lá que a gente conversou sobre web settings, que entra aqui também, que eu não vou explorar aqui porque eu não concluí isso, então fica ali como lição de casa. A retenção dessa release também é fundamental também manter isso aqui. Aí entra em regra de negócio, você pode colocar 60 dias, 90 dias, porque, sei lá, faz sentido manter os últimos, sei lá, 10 releases para fazer rollback, né? Aí você pode configurar isso aqui também é bem interessante. Integrações também com outras configurações. Aí entra a questão do Gira,
que eu também tinha visto. Fez deploy de integration, para atualizar uma task, e configurar já previamente o Gira, aí atualiza aqui tudo via interface. Tudo que está fazendo via interface dá para fazer também no YAML, tá? Aqui no via interface a gente consegue explorar o deployment group. Essa é a diferença. E também tem essa visão mais fácil de a gente fazer rollback, enfim. Beleza, concluímos essa parte aqui das pipelines de deploy, production e integration. Respondendo a sua pergunta do deploy, que entraria agora para a gente poder finalizar nossa apresentação. Agora a gente vai acessar de novo o projeto lá do cliente, no caso do Renato. Aqui a aplicação dele, que é o WebRates. Como que está hoje, como que eu configurei, como que eu idealizei essa parte de Gitflow para a gente poder seguir com os próximos clientes. O Gitflow, cara, a gente estabelece a partir dos ambientes que nós temos hoje na empresa, que são 4, né? Homolog, Develop, Integration e Production. Conforme isso, a gente tem que trabalhar um processo para que o desenvolvedor, através do código dele, através do dia a dia dele, ele consiga acessar esses ambientes e fazer deploy neles, sem mudar o dia a dia dele. A preocupação dele sempre vai ser desenvolver. Como que faz deploy, como que está rodando, pipeline e DevOps tem que se preocupar com isso e garantir que isso ocorra de forma transparente e funcional. Aí entra o cenário do Gitflow. Na documentação e nas testes do Gira, explorei um pouco mais isso, mas eu mostro aqui para você também. Ficou uma imagem bem ruim, mas no Gira está melhor. O dia a dia do desenvolvedor, chegou uma task para ele lá dentro do Gira. Aí a task se chama A1234, né? Que é uma simulação aqui. Aí ele vai criar uma branch feature lá no projeto dele, lá no WebRates. Vai vir aqui, não sei para fazer. New branch, feature, 1, 2, 3, 4. Esse A deveria ser a task do Gira dele. Tá? Se tivesse aquela integração que a gente conversou, ele clica um botão que ele criaria aqui direto. Mas como não tem que vir aqui manualmente. Ele vai colar para o projeto dele, ele vai desenvolver. Uma vez que ele desenvolveu, ele vai abrir um pull request em direção ao develop, para testar. Testou em develop, a pipeline vai trigar e fazer deploy. Ele vai abrir um pull request em direção ao develop, alterou o develop, vai executar a pipeline e vai fazer um deploy aqui nessa parte de environment para ele poder testar. Testou em develop, ele vai abrir um pull request da develop ou da branch feature dele para homolog, que é a branch fixa aqui dentro. Homolog, coloquei. O certo seria homolog, mas ele está aqui como homolog. Aí abriu o pull request, mergeou, vai trigar a pipeline e fazer deploy também nesse projeto dele aqui, de homolog. Pô, ele juntou todas as alterações, está lindo, maravilhoso, agora ele vai testar o mais próximo possível de production. Que vai ser integration, né? Aí ele abre um pull request em direção a main. O interessante é que tivesse uma branch. Tem aqui, ó, master. Master ou main. Qualquer um desses dois serve. Vou manter como master. Ele abre um pull request em direção a master. Ou seja, está sinalizando para você, DevOps, que ele tem uma mudança que é passivo de rodar em production. Aí ele abre o pull request, abre para main. A pipeline vai rodar. E a visão que ele vai ter é a pipeline. Deixa eu ver se eu tenho uma visão legal aqui. Eu vou ter uma visão legal aqui em DevOps, não no outro. E vai acontecer isso aqui, ó. Identificação de ambiente, build de teste unitário e o publish do artefato. Note que não tem um item de deploy aqui no final. Não tem mais um job, mais execução de develop. Diferente de... Caramba, eu teria alguma coisa... eu queria uma branch. Diferente quando se altera develop. Tá vendo? Tem o item de develop aqui, ó. Quando se altera develop, ele vai carregar o deploy develop e vai deployar aqui em environment. Quando é integration ou master ou production, não vai ter. E entra a pipeline de release que eu mostrei agora no final. A release, ela vai ficar
monitorando o repositório do desenvolvedor. Quando ele identificar que teve a abertura de um pull request para main e gerou um artefato, aí a pipeline vai executar, entra aquele cenário que eu mostrei para você agora, que a gente configurou. Aí ele testou a integration, cara. Ele validou. Pô, tá funcionando, testei com outras aplicações. Vai entrar no processo de Gmood. E o processo de Gmood vai continuar no mesmo formato. Testou a integration, ele vai mergear o código dele para main. Mergeou o código dele para main, para master, no caso, né? Aqui no client channels. A pipeline dele vai trigar. A pipeline de release vai ver. Só que a pipeline de release vai ficar assim para você. Pending approval. Você vai vir aqui em releases. Tu vai ver que vai ter o carinha assim, ó. Pendente approval. Então, vai ter alterado a master. Ele está sinalizando para você que é DevOps que ele quer fazer um deploy em algum ambiente. Vai falar como pendente approval. Depende da sua aprovação. Tu pode colocar até uma condição ali que eu não mostrei com você, que é de horário. Tu pode colocar que só rola fazer deploy de noite. A partir das 22. Vou mostrar aqui. Não vai interferir, não. Você pode clicar aqui, ó, para deploy. Tem aqui a parte de portões, né? Gates. Na verdade, não é esse, não. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Delay. Não, esse parte de delay é outra coisa. Se não é gates, então é aqui. Scheduler. Scheduler. Perfeito. É aqui mesmo. Então, deixa eu voltar aqui que já mexi na tela, né? Clicou aqui em Stages. Clicou aqui nesse cara. Pré-deployment approvals. Para quem quer aprovar, mas vai voltar aqui em Triggers. E tu vai falar quando que ele pode deployar. É só aqui do lado que ele vai fazer deploy de segunda a sexta às 22 horas de Brasília. Pô, tá aqui do lado, entendeu? Mas está condicionado ao teu approval. Então, ele vai ver aqui, ele vai alterar a master, vai vir essa aquisição aqui para a pipeline de release. Você pode até aprovar, mas você só vai fazer o rolê acontecer às 22 horas. Então, você pode aprovar agora às 11 da manhã, mas depois isso vai acontecer às 22 horas. Tá, aí, botando a linha de raciocínio lá, leave. O Renato, ele alterou a master dele. Aí é o processo padrão de que nós temos hoje no Granito. Abrir teste no Gira, fazer lá a reunião para o comitê, né, para poder alinhar a mudança. Aí você já vai ver uma coisa com a outra. Fiquei sabendo que o Renato quer alterar. Você que é da squad de DevOps, tu pode ver aqui e também monitorar, ver da onde está vindo essa release. Você pode clicar aqui, ó, na parte de build, e tu vê qual foi a execução que gerou aquela pipeline, aquela execução. Aí tu vai ver, conectar uma com a outra. Tu vai entender que Renato já está alinhado com as coisas ali da Gmood. Quando for de madrugada ou de noite, na hora que você bem entender, tu vai aqui. Tem ataque que eu queria alterar. Fechou. Tu vai aqui e aprova. Beleza. No caso, está aprovado, tá disponível para mim para você aprovar, né? Você pode aprovar. Você pode também rejeitar. Mas o histórico vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Teve um deploy, tentou ser feito, uma release tentou ser feita, mas foi rejeitada. Aí se quiser depois voltar com ela, mesmo que não foi deployado, foi rejeitado, você pode vir aqui e deployar de novo. Você clica aqui e clica em deploy. Aqui, inclusive, eu estou clicando errado, tá? Eu estou clicando diretamente na máquina virtual. Certo? Você clica na release, deploy. Deploy múltiplo. Mas mesmo você rejeitando, você pode deployar isso de madrugada, enfim. Mas isso aqui é extremamente crucial também que você deixe redondinho, cara, porque é alteração diretamente em prod.
o que você colocar aqui que deve fazer deploy, ainda mais se você configurar errado aquele artefato, cara, você pode configurar ali que ele vai pegar o artefato mais recente do repositório do dele, em vez de pegar o ambiente de produção, que é o anterior, ele vai pegar do ambiente de develop dele. Sabe? Então, é crucial que você configure bem essa parte de release, porque para dar errado é 2. Por mais que seja uma visão muito legal, eu gostei dessa visão que o DevOps explorou, mas para dar errado também é muito forte. Tem que explorar bem esses caras aqui. Então, o processo de Git Flow é isso que eu estou explicando para você, está documentado também, e a ideia é que explore esse Git Flow junto com os desenvolvedores também. Mauro, foi 1h30 de apresentações aí, e é isso, cara. Eu quis explorar também aqui, tá na minha cabeça, o Vault e a parte do App Settings, mas como eu não terminei isso, eu nem documentei. Estou à disposição. Se quiser um apoio para poder entender como a minha lógica lá, o que eu tinha desenvolvido, você pode me chamar. Eu acho que eu tenho um código mínimo que eu tinha feito aqui. Mas você pode me chamar aí para poder tirar alguma dúvida também, caso queira. Eu acho que vai estar aqui em Stages, com Primes e Publish. Essa parte comentada aqui, ó. Aí já é Bash puro, tá? Uhum. Que aí é aquela questão do app settings, né? Isso. Hoje, do jeito que tá, assim, você não tá passando nada referente a app settings lá, as variáveis de ambiente? Não. Basicamente, estou fazendo deploy como se fosse manual. O App Settings está deployado já no repositório deles. Aí eu só tiro que tá lá, eu subo. Entendi. Sem criar nada, entendeu? Aí a lógica ficou assim. Por exemplo, a gente poderia pegar o app settings de um outro repositório de DevOps, por exemplo, e subir para lá. Pode também. Você pode. Inclusive, seria até mais fácil, né? Se você quiser pegar o App Setting já pronto e juntar o repositório deles e gerar um pacote, rola. Inclusive, eu sugiro, se for fazer isso, usar o recurso que eu estava usando já antes, a feature, que é a Library. Aí, em vez de trabalhar com variáveis, você vai trabalhar com secret files. Eu crio aqui um arquivo .json, inclusive eu tentei explorar isso, inclusive, tá vendo? Sim. Você cria aqui pega o artefato deles lá, o website deles, sobe aqui dentro. Aí tu pesquisa lá como que tu consulta isso aqui, como consulta um arquivo nesse projeto DevOps, nessa aba Secret Files, tu vai fazer o download desse arquivo durante a pipeline, durante a execução, antes de fazer o publish, antes de gerar o artefato. Download, sobe. Aí já sobe os dois juntos e é como se você criasse, né, um arquivo, pegasse o arquivo durante a execução da pipeline. É uma forma também. E aí, ou usar essas variáveis loops, né, que você tinha configurado lá. Sim. A ideia do Variables Groups, voltando contigo, ainda bem que está gravado isso aqui, era replicar o que nós temos no ambiente de Cloud. Certo. É não utilizar mais App Settings. O App Settings não existiria mais. Uhum. O que existiria agora são variáveis de ambiente dentro da VM. Então, o Renato teria um Variable Groups aqui, no projeto dele, com o nome do repositório e o ambiente que ele quer, que é o WebGates. Aqui ele customiza as variáveis que ele quer. Certo. A pipeline vai ler conforme o nome do repositório e o ambiente que está querendo fazer deploy. Vai ler essas variáveis, vai criar um arquivo TXT. Aí, em segundo plano, ele vai acessar o projeto de DevOps. Vai pegar as variáveis de ambiente de develop,
que é que eu não criei, mas teria uma penca de variáveis aqui. Uhum. Vai juntar os dois e criar um arquivo TXT. Isso lá no publish, né? Aí, junto com o pacote, vai esse arquivo TXT de variável de ambiente. E no deploy, eu pego esse arquivo, né, esse pacote, leio esse arquivo TXT e vou definindo todas as variáveis do serviço, uma a uma. E depois faço o deploy no IS. Isso você chegou a implantar, ou Gabriel? Eu só fiz até a parte da leitura das variáveis de ambiente aqui do Kubernetes. E ele já monta para mim o arquivo TXT. Isso tá onde? Só para eu entender, cara. Isso tá... Vou mandar o link para você. Tá lá na pipeline de Não, eu sei, mas... DevOps. Repositório da Ascent Pipeline. Tá aqui em Stages. On-Primes. Tá no arquivo publish underline application.yaml. Só que ele tá comentado. Por que ele tá comentado? Porque eu tava fazendo o deploy acontecer. O deploy não tinha sido feito ainda. Não tava funcionando o deploy. Né? Tá crashando lá para ele. Aí a ideia, eu deixei isso aqui de escanteio. Já tinha feito a lógica, né? Sim. Deixei de escanteio e deixei para fazer isso mais para frente. E aqui eu copiei esse conteúdo aqui e coloquei aqui para o show script para ficar mais fácil. Você vai ver que tem duas lógicas. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Dessa linha para baixo é uma coisa, essa linha para cima é outra coisa. Certo. Inicialmente, eu tinha falado com você, inclusive, que a ideia era criar um arquivo JSON randômico, né? Do nada. O desenvolvedor teria lá um ponto JSON dele lá, aí ele ia colocar true ou false para que ele quer nos ambientes, eu leria esse arquivo e montaria um app settings. Aqui, essa parte de baixo é onde eu fiz isso. Eu faço autenticação aqui no DevOps, Analyzer DevOps. Aqui tem aqui os métodos que eu uso do JavaScript, mas a lógica aqui é daqui para baixo. Pego o ambiente. Acho que nem adianta explorar muito isso aqui, mas basicamente a lógica tem aqui para baixo. Em JavaScript. Não foi para frente. O que vai para frente é a primeira lógica que eu expliquei, de pegar lá as variáveis. Aí eu faço a mesma ideia aqui. Eu faço autenticação. Tem aqui alguns métodos que eu uso, que é o get variable groups, check variable groups e o create variable groups. Aí aqui eu faço um tratamento no repositório, porque não tem padrão, cara. Isso aqui também é outro problema para a gente. Eu pego um repositório, que é esses nomes aqui, né? Não tem padrão. Também alguns têm separação por traço, outros são por underline. Sim. Não tem como. Na pipeline, nessa linha aqui, eu tenho que definir esse padrão, já que não tem. Né? Eu pego um repositório e faço uma modificação. Caso tenha traço, eu troco por underline. Aí eu tenho o nome canônico, né? Nome de repositório canônico, tratado. Aí eu vou e verifico, pego a variable group com o nome que eu tratei aqui. Eu uso o método get variable groups aqui em cima. Que é um comando do Azure CLI. Passa a organização, que no caso é apague cartões, nome do projeto deles, que no caso é o Client Channels, e eu passo o nome do grupo do variable group, que é um padrão. Que é o nome do projeto, o nome do repositório, underline nome do ambiente. É o que eu faço aqui. Eu passo aqui o repositório já tratado, com underline, e depois o environment. Aí aqui no método eu construo dessa forma. Beleza, peguei, ele vai retornar um JSON para mim, maluco. Aí eu vou e dou um check variables. Eu valido se realmente retornou alguma coisa. Que pode ser que, por mais que eu tratei, não tem essa variável lá. Aí eu faço a validação aqui né, se é diferente desses dois colchetes, que eu não encontro, ele retorna dois colchetes para a gente. Se for diferente, perfeito. Aí eu dou um print na tela com conteúdo.
Se for 2 colchetes, então ele vai dar erro. Nem tá funcionando isso aqui, esse check variables. Peguei conteúdo, validei. Aí eu vou começar a pegar o chave valor. Aí aqui, primeiro eu variei no grupo keys. Pego lá o conteúdo, JQ, né? JKey. Pego ali as chaves. Depois pego os valores. E depois eu crio o arquivo TXT. É onde está uma lógica mais chatinha aqui. Eu chamo esse método, aí ele vai pegar eu faço orientado as chaves que tem, pego todas as linhas que tem nessa variável, faço um forzinho aqui, construindo linha a linha, e vou armazenando dentro de um arquivo TXT. Parece ser meio maluco, mas é bem simples, mano. É que foi difícil de tirar uma lógica, mas que foi o que eu achei mais interessante. Aí ele vai pegar, vai ser uma lista, né, de várias chaves e vários valores. Percorro todas essas linhas e vou armazenando aqui no rolê. Eu tentei fazer de percorrendo essa lista. Só que essa lista que vem para mim não é uma lista no Shell. Ele vem como uma string. Eu tentei transformar para lista, só que não vai. Para fazer um for each, né? Seria o melhor aqui. Mas como é uma string, não está se transformando, a gente tive que fazer essa percussão de cada linha, senão ele estava crashando. Enfim, ele vai lá, pega todas as chaves, pega todos os valores e faz isso. Ele monta um arquivo TXT chamado environmentvariables.txt. Aí eu faço 2 comandos de validação. Primeiro eu vejo se existe esse arquivo, né, se deu certo. E depois eu dou um cat no arquivo, para ver se deu bom mesmo. Enfim, aí uma vez feito isso, ele faz o publish, né? Ele cria o artefato com o arquivo dentro. Aí ficou faltando o segundo passo. Ficou faltando 2 passos, na verdade. Fazer essa mesma lógica aqui para o DevOps, para pegar as variáveis de ambientes customizadas pela gente, do ambiente develop, que é basicamente a mesma lógica. E depois, na pipeline de release, eu pegar essas variáveis e setar com variável de ambiente. Que também é um for. Vou ler aquele arquivo e vou ficar setando uma a uma. Isso. Aí você pega cada uma das linhas, dá um for, né? E vai setando ela como variável de ambiente. Perfeito. Último detalhe que isso aqui está na minha cabeça e você não pode esquecer. Nós estamos trabalhando com ambiente compartilhado. E aí é onde o Kubernetes com o Cloud ganha. Nesse caso, por ser um ambiente compartilhado, a gente vai trabalhar com secrets. Aí eu posso falar, ó, essas secrets, essas credenciais, tem dono, tem nome. Aí eu uso aquela secret só para uma aplicação. No caso de uma máquina virtual, variável de ambiente, isso não tem como. Eu não posso pegar um pool, uma quantidade de variáveis, e eu deixar especificado só para um dono. Todo mundo vai consumir. Então, qual foi a ideia que eu tive para poder colocar nome aos bois nesse nome de variável de ambiente? Quando a pipeline for setar as variáveis na máquina virtual, vai rolar um segundo tratamento. Ele vai pegar todas as variáveis e vai colocar o nome do projeto na frente. No caso, web rates. Então, por exemplo, lá no arquivo TXT, ele vai pegar essa variável aqui, ó, connection strings under portal. Quando a pipeline for fazer o set dessa variável de ambiente, vai ficar assim: web rates connection string under portal, para poder dar nome aos bois. Quando você for fazer o deploy, o interessante é você remover todas as variáveis de ambientes que tem esse nome e setar de novo. Porque imagina o seguinte, o cara colocou lá nas variáveis de ambiente dele, mas colocou na variável de ambiente dele que tem mais variáveis, né? Tem mais variáveis. Aí tu vai rodar a pipeline, colocou web rates na frente, vai setar.
Quando você... Ele passou um tempo. Ele removeu essas variáveis. Aí a página rodou de novo. Quando você for setar, ele só vai atualizar ou criar novas variáveis. As que já tinham sido criadas, que ele removeu do variable groups, vai persistir no ambiente. Por isso tem que ter essa lógica. Quando você for setar, tu vê quais são as variáveis daquele repositório, remove elas, e depois tu vai e cria as novas conforme o arquivo foi criado. Porque aí você garante que sempre as variáveis que estão no ambiente é o que realmente foi criado naquele momento, que foi encontrado naquele momento. E para identificar, tu coloca um projeto na frente, um depositário na frente. Para o seu ambiente compartilhado, é a visão que eu tive. Cara, eu sei que é muita coisa. Eu sei que é bastante coisa, velho. Essas lógicas aí foi... Então foi pouco tempo, né, cara? Só foi 15 dias, 20 dias, pensar uma penca de coisa. Isso porque eu já fiz outras lógicas também. Mas... Você fez muita coisa em 15 dias, cara. Muita coisa mesmo. Realmente tem bastante coisa aí para gente absorver. Eu ainda tenho bastante experiência assim com script, né, shell, bash, então a lógica para mim é tranquila, entendeu? Agora só essa questão da pipeline, né, que agora vamos ter que dar uma estudada, principalmente a parte de secrets ali. Sim. Bom, como algo mais fácil, porque a lógica é chata de fazer. Você Sim. pode seguir nessa linha que você comentou. Você pode criar web settings lá, em vez de estar dentro do código dele, tu coloca aqui em DevOps. Tu cria ali um arquivo seguro, secret files. Tu só chama e faz deploy. É uma forma muito mais simples. Sim. Mas você pode ir para o mais complexo, que é o que eu imagino que seria a versão final. Ali, cara, E criar basicamente as é terminar variáveis. de seguir a sua lógica, né? Você chegou até a parte ali de pegar, juntar os arquivos e criar. Agora vem a parte só depois de falta o fluxo ali para jogar como variáveis de ambiente, né, no script. Perfeito. Exatamente. Entendi. Pegar o restante das variáveis, né, que é o que está aqui em DevOps, montar um arquivo e setar no ambiente. Sim. Cara, só me mostrar de novo onde é que está o script mesmo, em qual Eu, arquivo? eu vou versionar, porque isso aí que tá aqui não tá legal. Vou versionar aqui agora para você contigo. Vamos lá. Eu vou também colocar um comentário. Here have a section environment variables getting, acho que ele tá errado. Variables get content of variables. Então aqui e aqui é a lógica montando, né? Have a creation, app settings, settings, app settings, reading, JSON, off, repository, application repository, Então aqui para baixo é uma lógica, aqui para baixo é outra, aqui para baixo é outra lógica. E vou também alterar isso aqui. App settings. Show.
É o .NET On Premise, Stages, mais uma pasta. Scripts. Edition. App Settings. Script. Desculpa, eu terei na unha também mostrar aqui. Chatão, hein, cara. Chatão. XZ. Tipo. Já atualizou já. Puxa. Um abraço. Então já tá versionando o repositório certinho dele lá. Que é o .NET On-Premise. Beleza. Scripts, App Settings. Beleza? Aqui você também dá um ping lá. Você me chama. Deixa eu dar uma olhada também como ficou. Esse aqui também, para montar App Settings aqui, meu irmão. Não, eu imagino, cara. Mandei uns del, velho. Ficou fio. Eu criei uma lista aqui, ó. Criei um array. Aí eu percorro esse array chamando o Foi picando. Esse aí foi, eu falei, caramba, da onde que eu tinha isso aí, cara? Foi uma cara da manga violenta. Sim. Cara, é coisa assim que antes você perdia horas, cara, só para ficar pesquisando, achar o negócio. Não é fácil, não. Beleza. Ô, Gabriel, fora isso, tem mais alguma coisa que você gostaria de passar, cara? Tem só o Vault, né? Que uma vez que você configura todas essas coisas aí, o interessante é transformar essas variáveis de ambiente aqui no Vault. Aí seria a integração, né? Do Vault com o rolê. A gente chegou a fazer isso a quatro mãos, acho que você gravou também em reunião, então por isso que eu nem coloquei aqui no script de coisa que eu queria apresentar para você. Para você e para o Cláudio. Mas teria que configurar o Vault também. Mas teria que acessar lá o Visual Cloud, contar subscription. Como a gente não tem acesso, isso não foi para frente, eu nem explorei. Entendi. A lógica é a mesma, tá? Uma vez que você configurou o Vault, a lógica é a mesma. Não, legal, cara. Bacana. Beleza, então, Gabriel. Cara, qualquer coisa à tarde eu te chamo novamente. Provavelmente vou ter algumas agendas agora, daí se tiver sobrar um tempinho, eu chamo ali novamente para a gente trocar uma ideia. Eu vou parar aqui a gravação, cara, só um minutinho. Beleza.